Então, hoje a gente vai começar com a nossa live, né? De todas as terças-feiras, às 18 horas. Hoje a gente está aqui com a doutora Alessandra Lefciti Viçosa. A Alessandra, ela é formada pela UF, né? Fez o mestrado em Ciências Farmacêuticas pela UFRJ, o doutorado ela fez pelo Instituto de Macromoléculas da UFRJ, durante o doutorado ela fez um doutorado de sanduíche na França, e ela hoje trabalha em Farmanguinhos, né, e ela é responsável pelo Laboratório de Farmacotécnica Experimental, né, de Farmanguinhos, na Fiocruz, e a Alessandra vai falar para a gente sobre um tema muito, 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 muito novo, né? Inclusive é muito, muito, muito novo até para ela mesma, né? Que vem tentando trazer essa tecnologia através da Fiocruz, né? Então a Alessandra vai falar um pouquinho sobre a impressão 3D de medicamentos e sua aplicação no tratamento pediátrico e geriátrico. Então, Alessandra, como a gente combinou, você fala aí em torno de 30 minutos, o pessoal vai postando aí as perguntas e aí a gente depois vai fazendo as perguntas, tá bom? Obrigada. Tá bom, desculpa obrigada, aí qualquer Sabrina. intercorrência. Desculpa aí a intercorrência, eu também estava programada de fazer aqui no meu laptop, já com tudo enquadrado aqui no nosso set de filmagem, que eu estou brincando aqui com. E realmente ainda bem que entrou aqui pelo celular, pelo menos para não comprometer, né, a transmissão, né? Então, obrigada pelo convite, é um prazer realmente estar aqui podendo falar com você, com a graduação, né, da UF, os alunos de farmácia, enfim, fui também aluna da UF, é sempre um prazer poder contribuir, né? E como você falou, é um tópico realmente bastante de fronteira, né? Então, a gente aqui no Brasil também está aprendendo, né? Não só a Fiocruz tem trabalhado com isso, outros grupos de pesquisa, mas é um processo de aprendizagem realmente. Então, vou tentar trazer assim, algumas notícias, enfim, né, do que tem acontecido para esse tipo de linha de pesquisa, porque a gente não tem ainda nenhuma tecnologia dessa no Brasil efetivamente, né, como um produto comercial, então isso realmente é novo. Aqui, né, vocês estão me vendo aqui num ambiente que a gente chama na minha casa, isso é uma vantagem da história do home office, da gente estar de casa fazendo alguns trabalhos, eu estou no que a gente chama de escricina do meu marido, né? Porque ele é uma pessoa também apaixonada pelo tema, ele é da área de TI, então a gente conversa muito sobre isso. Aí eu falei assim, vamos fazer uma brincadeira de fazer já em loco, né? Numa área onde a gente também aqui na nossa casa trabalha com impressão 3D. Obviamente que não de medicamentos, porque tem a questão toda dos critérios de boas práticas de manipulação, né? Então, mas aqui sim na nossa brincadeira do cotidiano, porque é nisso que muitos vêm atraídos, né? Nossa, impressão 3D é um negócio tão legal, tão inovador, eu quero ter uma em casa, porque tem como fazer vários tipos de materiais, né? Então, por exemplo, a gente pode estar falando, sim, de materiais para... Hoje a indústria automobilística já tem isso muito bem estabelecido, assim como brincadeiras até dentro de casa. Então, a minha equipe mesmo, olha só, já fez vários trabalhinhos assim de trabalhos com brinquedos, né? Então eu tenho em minha casa mesmo esses protótipos, enfim, que foram pro meu filho dos Pokémons e por aí vai, né? Então a gente tem desde essa coisa da brincadeira, né? De que isso é muito legal trazer isso para a nossa residência, então a gente usa também para as coisas do dia a dia. Se você quer imprimir, às vezes, peças que quebraram, você não precisa mais ir numa loja para comprar, ou fazer algo personalizado que você queira fazer para sua casa. Então, obviamente que tem que ter algumas habilidades, né? Então, não é qualquer pessoa que consegue fazer, mas geralmente a pessoa que está envolvida com... Hoje não tem limite mais essa coisa do envolvimento com a tecnologia, né? Os nossos filhos pequenos já às vezes sabem mais do que a gente. Então, isso é muito legal, dessa parte de já ter essa aplicação estabelecida, né? Então, a gente já tem essas aplicações. E na Fiocruz a gente tem um movimento importante com relação à impressão 3D, que inclusive já chamamos de plataforma 3D, né? A plataforma para a impressão 3D, e que tem uma situada no Rio de Janeiro, tá? E outra em Belo Horizonte, que é o grupo do René Rachou. No Rio de Janeiro, ela é bem particular, né? Nós não fazemos parte dessa plataforma ainda, porque a gente... Então, eles têm impressoras,
onde as impressoras fazem, por exemplo, peças de material para a área de infraestrutura, entendeu? Uma peça plástica para um determinado equipamento ser reparado, ou alguma personalização, adaptação que precisa ser feita em algum laboratório, né? Então é muito interessante isso. A mesma coisa o pessoal de Belo Horizonte, ainda é mais avançado ainda, eles têm impressoras lá que permitem até a área de microfluídica, de construção de reatores. Então, assim, essa aplicação, ela é sem fim, praticamente, né? E aí, esses grupos hoje já têm isso aí mais estabelecido, eles não trabalham com medicamentos ainda. Então, a gente está nessa batalha, né? Nesse estudo que a gente tem feito para conseguir chegar nesse nível de poder fazer a impressão para medicamentos, tá? Então, fica aqui, né, já essa divulgação de que a plataforma 3D Fiocruz já existe, né? Ela está estabelecida nesses dois campos nossos, né? Rio de Janeiro e lá em Belo Horizonte. No Rio de Janeiro é o Armando, tá? O Armando Lopes, e lá em Belo Horizonte é o Rubens, que inclusive faz parte também, faz uma interface com a gente nesse projeto para medicamentos, que a gente precisou pegar pessoas assim que já tivesse esse background dentro da Fiocruz, né? E ele é um nome de referência, tá? Então, a gente realmente tenta se aproximar para esse universo de quem sabe poder chegar a fazer uns trabalhos com a plataforma, mas nesse momento ainda não, porque a gente ainda está nesse estudo, né, nessa pesquisa. Então, como eu falei para vocês, dessa questão de coisas mais da prática, então vamos levar para a área de saúde, né, para a área médica. Então, na área médica também é muito difundido o que eles chamam de bioprinting, né, que não é a área que a gente trabalha na nossa pesquisa, mas essa é uma das mais difundidas, que é muito focada em materiais médicos, em engenharia de tecidos, tá? Então, essa é uma outra linha importantíssima também, que já tem vários centros de pesquisa trabalhando, mas não é o nosso foco nesse projeto da Fiocruz. A gente fez, na verdade, assim, um recorte, né? Um recorte porque senão é muita coisa para estudar e a gente, né, tem que, para fins da pesquisa, a gente precisa focar na entrega de determinados projetos e produtos, né? Então, assim, a gente fez essa proposta porque a gente viu esse nicho de mercado, né? Então, a gente sabe que produtos pediátricos são negligenciados, né? Não tem muitos, né? O número de registros é super pequeno, é algo em torno do último levantamento que a gente fez, era 5% no mundo inteiro, são produtos pediátricos, então é pouquíssimo, sendo que a mortalidade infantil está aí mesmo, né? É um número grande ainda de crianças. São dados, enfim, na OMS, vocês encontram isso facilmente. Então, assim, é um disparate. Então, a gente vê que o que eles chamam de populações especiais, né? Eu acho que está ficando meio escuro, eu não sei se dependendo de como eu acho que aqui fica um pouco mais claro. E aí, então, nessa situação, né, a gente começou a acompanhar esse mercado de produção de medicamentos e vimos que tinha pouquíssima gente trabalhando com isso. Na verdade, só para vocês terem ideia, o primeiro produto comercial apareceu em 2015, de uma empresa americana chamada Aprecia, é como fala mesmo o nome, quem quiser procurar na internet. Teve um medicamento para epilepsia, né, à base do levetiracetam, que tem tudo a ver, né, porque precisa de uma atuação imediata, então um medicamento de liberação imediata, com doses altas até de medicamento, e essa empresa foi a primeira, né, a lançar o medicamento aprovado pelo FDA. Então, até essa parte regulatória também ainda está muito nova. Você vê, 2015 foi o primeiro lançamento, então só os Estados Unidos, em princípio, que tem alguma regulamentação. Então, a Anvisa, por exemplo, não tem isso ainda, né? Então, é uma coisa que a gente também vai procurar fazer em conjunto com a Anvisa, né? A Fiocruz tem muito esse papel também de ajudar nessa parte de montar o arcabouço regulatório, né? Para essa nova tecnologia. É uma implementação de uma nova tecnologia no nosso país focada em medicamentos. Então, a gente, com certeza, já está tendo, inclusive, essa conversa com o Ministério da Saúde, né? A gente teve interface pela própria Fiocruz. Eles conhecem o nosso projeto e daí, obviamente, que a gente vai construir isso certamente em conjunto, né? Porque esse arcabouço regulatório é importante também, né? Tanto para a linha, que você pode pensar em impressão 3D, tanto para a linha industrial, quanto para o que eu vou falar aqui, a linha da personalização, que também é uma outra parte regulatória que não é muito desenvolvida no Brasil. É complicado toda a parte sanitária, né? De um trabalho de pequena escala para algo personalizado, né, para um paciente. Então, isso tudo é muito novo. Tudo. Tanto a tecnologia quanto esse arcabouço regulatório. São muitas coisas para a gente tratar. Eu não vou conseguir esgotar tudo aqui. É só para vocês terem uma noção da tecnologia, uma noção onde a gente está, em que pé a gente está, né, nessa pesquisa. Tá? Bom, então já falei para vocês desse medicamento. E daí para diante vieram poucos lançamentos, praticamente
o mercado ainda está bastante parado em função desse desafio, né, que é desenvolver. A gente vê muita pesquisa, mas produtos de fato chegando no mercado ainda está bem devagar para a área farma, né, de medicamentos. Eu não estou abordando aqui, nem vou ter competência para a parte de implantes, que também tem sido tem tido investimentos importantes, mas eu não vou também entrar nessa seara, tá? Então, hoje, né, o que a gente trouxe para vocês é dessa aplicação da impressão 3D para produtos pediátricos e geriátricos. Por que isso? Porque a impressão 3D nos permite uma flexibilização de dose. Então, você poderia, que é o problema hoje da terapia, quantos produtos são usados para pediatria, são usados em crianças, tem que ser adaptado de uma forma adulta, não é? Então, com um gosto inadequado, a criança cospe, quem é mãe sabe que é um desespero. Então, através dessa tecnologia, você pode gerar doses específicas para o peso daquela criança, por exemplo, talvez até com um sabor mais adequado para facilitar a administração, um comprimido que ela possa chupar ou desintegrar na boca, né? Não precisam ter que deglutir, porque muitas têm medo, têm, né, resistência. Então, essa tecnologia traz isso, né, dessa parte de flexibilizar a dose. E a gente faz aqui dessa brincadeira, né? Eu não sei se aqui no celular, eu vou tentar apresentar. Deixa eu trazer mais na câmera, que eu não sei se tem resolução suficiente, né? Dá para ver. Talvez alguns consigam ver, né? Então a gente chama desse enfio, né? Então aqui são protótipos de plástico, tá, pessoal? Não é nada com medicamento, que é isso que a gente começa a brincar, né? Nesse tipo de impressão. E esse nível de preenchimento que vocês viram aí, né? Permite não só uma questão da dose adequada, né? Mas também até, quem sabe, a modulação, se você quiser fazer uma modulação específica, mas também existem outros formatos, né? Vocês estão vendo que esses aqui são cheios de canais, né? Eu acho que dá para ver alguma coisa, né? Dá então, para ver, dá para ver. Cheios de canais, então através desses canais você também consegue modular a liberação, né? E esse comprimido poderia ser até de uma forma que a criança ou ficasse né, na boca desintegrando, ou muitas vezes também deglutindo. Por isso que a gente tem um outro grupo geriátrico, né? Apesar de que na geriatria... Pode ser de uma forma, Alessandra, pode ser até de uma forma lúdica, por exemplo, na forma de pirulito? Poderia. Apesar de que o pirulito ele é meio grande para a gente pensar na impressão, entendeu? Sim. Mas no dia a dia, se for na questão da personalização, sim, qualquer formato, assim, você tem que ter uma impressora com um tamanho adequado ao que você queira fazer, mas até poderia ser um pirulito, né? Não teria problema nenhum, não. Mas esse tipo obviamente que também, né? Como a gente está falando, porque a geriatria, né? Porque é aquela história, a gente volta, quando a gente envelhece, a gente volta a ser criança, né? Então, tem dificuldade também de deglutir, né? Tem muita disfagia, enfim. Então, por isso que essas formas, de preferência, elas são boas para isso, para poder ter essa facilidade de desintegrar na boca, de ser chupável, né? Quando não, também ela pode ser deglutida sem problema nenhum, né? Não teria problema de ser deglutida, como é o caso dos canais que eu mostrei para vocês, né? Que aí até para uma liberação controlada. Então, certamente não tem como desintegrar na boca. Aí a pessoa tem que deglutir e, enfim. Então, para uma aplicação também para outros nichos, entende? Mas, enfim, a gente sabe que são muitas as alternativas por aí, né? Bom, a outra questão, então a gente já falou do formato, né? No caso da geriatria em específico, geralmente tomam muitos medicamentos, né? Que a gente fala assim, que é o polipil. O ideal seria ter um mega comprimido que ele pudesse tomar 1 ou 2 vezes ao dia, para não esquecer de tomar, ou cair no chão, não encontrar, enfim, né? Então, para isso, a gente também brinca, né? Não sei, vamos lá, vamos ver, Sabrina, você me ajuda se o pessoal está vendo. Não sei se esse vai dar para ver tão bem. Dá para ver. São 2 cores, é isso? São 2 camadas. Peraí. Deixa eu botar um outro que tem colorido. Aqui vocês estão vendo? Esse dá para ver melhor. melhor. A gente brincando, né? De fazer comprimidos de plástico, porque a partir desse modelo, então, porque a técnica, uma das mais utilizadas, que a gente chama de fusão, extrusão e fusão, né? Permite que você faça esses diferentes modelos. Aqui do meu lado direito, mas aí aparece do esquerdo de vocês, né? Vocês vão ver que tem aqui um desenho, né? De uma brincadeira que a gente fez aqui. Vocês estão vendo aqui uns donuts, parecem uns donuts, né? Então a gente tem uma impressora aqui atrás de mim rodando, né? Aqui atrás, vocês estão vendo que é uma cabine, tipo uma cabine, isso é a impressora 3D da nossa casa mesmo, mas que eu também acaba usando para esses protótipos, e aí a gente fez que nem a Ana Maria Braga aqui, que vocês estão vendo tipo uns donuts, né? Seria, por exemplo, uma apresentação pediátrica, né?
fazendo os donutzinhos para atrair a criança, enfim, nesse sentido de ter um sabor agradável, enfim, né? Obviamente que não pode agradar demais, porque senão tem um problema de farmacovigilância, né? De gostar demais e a criança lá roubar o comprimido, né? Mas, assim, essa brincadeira dos formatos, isso dá uma flexibilidade, né? Dá para nós que somos formuladores, isso é muito bom, né? São recursos que a gente pode usar para melhorar a vida do paciente. O foco é esse. Então, seja o polipil, né? Então, essa coisa de ter várias camadas, de você conseguir colocar vários medicamentos ali dentro, de fazer um formato mais atrativo para a criança. No caso do polipil, tem até a situação das incompatibilidades, que aí já a gente entra numa outra seara, que não especificamente precisa ser geriátrico ou pediátrico. Então, você tem como colocar fármacos incompatíveis, né? Daquelas 3 camadas que eu mostrei aqui para vocês do comprimido. A do meio poderia ser uma inerte e as outras 2 de fármacos incompatíveis. Então, assim, é um universo gigante, entendeu? É muito grande. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Vamos para o celular, a gente pode trazer um pouquinho, tanto aqui a impressora está funcionando nesse momento, fazendo esse modelo aí dos donuts, né? Que eu apresentei para vocês. Então, a gente fez que nem a Ana Maria Braga, onde eu já apresentei o bolo pronto, né? Para poder dar aqui a dinâmica necessária, que eu pensei que eu vou ficar enrolada aqui na hora de apresentar. E vocês estão vendo que tem que ter todo um cuidado, né? Então, a impressora não está sozinha ali, ela tem uma cabine, porque ela precisa de uma condição de temperatura, ela tem ali em cima, vocês estão vendo aquelas caixas, são os filamentos, então, porque é uma técnica específica que eu vou explicar mais um bocadinho daqui a pouquinho na ordem que eu programei aqui de fazer a apresentação para vocês, né? Agora, uma outra vantagem, que é até nisso que o nosso laboratório, né, o Laboratório de Farmacotécnica Experimental lá de Farmanguinhos, é muito focado para pesquisas de pré-clínico. Então, vamos esquecer um pouquinho agora a coisa da pediatria e da geriatria, que vocês já entenderam possivelmente aqui a aplicação como é enorme, né? A possibilidade dessa questão da personalização e tal, mas a gente também, para fins da pesquisa, gerar protótipos, né? De formatos, enfim, que a gente esteja pesquisando, principalmente para o pré-clínico. Então, a gente pode fazer, inclusive, pequenininhos comprimidos para serem administrados por gavagem para os ratinhos, enfim, né, para os modelos animais aí, Sabrina. Então, teremos mais projetos a serem pensados, né, onde você faz a dimensão que você quer. Você consegue programar isso nesse desenho aí que eu mostrei aqui para vocês, vocês conseguem fazer uma flexibilização total, né? Da mesma forma, olha que coisa interessante, a gente tem relatos da questão do uso dessa impressora também para situações emergenciais, você ter uma impressora como essa dentro de uma ambulância, né? De áreas remotas, acidentes, enfim, até no espaço sideral. Enfim, isso já é até considerado a rotina deles lá para a impressão de peças de reposição. Você imagina, você não tem que viajar com um monte de peça, você imprime conforme a demanda do cara ali. Então, isso diminui muito tudo, né? O volume de carregamento de materiais dentro de uma espaçonave, você imagina. E no nosso caso, por exemplo, a gente viu já acidentes no Haiti, né? Esses acidentes que acontecem, agora mesmo o acidente de Israel, né? E Israel, né, gente? Será que eu falei errado? Não sei. Mas, enfim, onde o acesso é difícil, então você, através da impressora, na verdade, ela te abre essa chance de ali mesmo você conseguir fazer o manuseio. Você imagina a gente aqui falando de hospitais móveis na Amazônia, não é? Então, a gente pode levar toda essa tecnologia, que ela é itinerante, ela pode ser autossuficiente a máquina, entendeu? Então, assim, é um universo que a gente já nem consegue imaginar, entendeu? De atingimento. Eu acho que uma coisa interessante também, né, é que dependendo da máquina, óbvio que para medicamento eu imagino que seja muito mais específica, né? Mas se a gente falar de uma questão de impressão 3D, de uma forma com plásticos, né, como você mostrou aí, dependendo do momento, tem que ter alguém que saiba operar a máquina, mas você muda o foco, né? A própria UF aqui mudou o foco. Na engenharia tem várias impressoras 3D que certamente são para pesquisas diversas, em diversas áreas, e com essa questão do Covid, logo no início, eles começaram a fazer as bases, né, para os face shields para distribuir, ter ampla distribuição. Inclusive, então, desculpa, eu esqueci de falar disso. A gente teve uma contribuição também da Fiocruz e da plataforma lá de Minas Gerais, exatamente nisso, na confecção desses suportes, né? A gente emprestou a nossa impressora para essa plataforma que eu mencionei para vocês, entendeu? Enquanto a gente estava ociosa,
ela ficou lá trabalhando, o nosso grupo estava, né, parado, estava todo mundo em home office, enfim, e aí eles estavam fazendo essa questão justamente uma chamada rede SOS 3D, que é justamente isso. Eles não fizeram só os suportes, né, do Face Shield, teve também peças para respiradores, teve o tal do suporte aqui das máscaras, né, para aliviar aquele negócio. Nossa, é um universo gigantesco, super interessante. Como você falou, né? Mostra a versatilidade do processo, né? E aí, se a gente pensa em medicamento, eu fiquei imaginando assim, um hospital pediátrico, né? Ou até geriátrico, quando você fala da questão das incompatibilidades. Quer dizer, que você pode sobrepor as incompatibilidades. Eu posso ter várias camadas, né? Diferentes, isso. Isso seria, assim, sensacional. Você tem prescrições onde o idoso toma 10 medicamentos por dia, mas não quer dizer que são 10 vezes. Muitas vezes são 20 vezes ao dia. Então, são 20 comprimidos, 25. Não há quem suporte isso. É impossível quase. Então, aí a gente vê a versatilidade desse processo. Agora, resta saber quando que chega, né? Essa que é a grande questão. E, inclusive, no escopo da Fiocruz, a gente também busca usar isso dentro do contexto das doenças negligenciadas, né? Porque também é mais um outro recorte que nem todo mundo comenta. E quantas doenças negligenciadas não têm as formas pediátricas adequadas, né, para o uso num tratamento. Então, a gente também tem dado esse enfoque, né? Então, agora falando um pouco mais das tecnologias, né? São muitas, né? São muitas tecnologias. E hoje existe assim, um divisor de águas, o que é materiais e o que é a área farmo, que é a área médica. Então, realmente, os pré-requisitos para você ter um material ali, digamos assim, manipulado, né? Preparado num ambiente sanitariamente adequado, é onde está metade do custo vai nisso, né? Porque precisa de toda uma peças dessa máquina diferenciada que permitam limpeza, higienização adequada, entendeu? Porque quando a gente brinca no plástico, aqui nos brinquedinhos, é muito fácil, né? Você tem um plástico, suja tudo, ok. Mas quando é um medicamento, como é que você vai impedir uma contaminação cruzada? Não é? Como é que você vai fazer isso? Então, assim, tem toda uma... A gente tem estudado. Hoje, a grande verdade é que nós ainda não tivemos uma experiência de fazer, de fato, uma forma farmacêutica de uso, que alguém pudesse usar ou tomar o medicamento. A gente ainda vai chegar nesse protótipo, né? Porque, assim, é a má notícia que eu teria que dar hoje para vocês. Eu não tenho como dizer assim, então na Fiocruz já produzimos XYZ. Não. Quando íamos produzir, entrou a pandemia, né? Porque a partir desse parceiro internacional, que até eu pedi para a Sabrina disponibilizar o link para vocês, né? Então, é esse parceiro internacional que, de fato, vai... Porque nós não temos os equipamentos ainda. A gente está nesse momento da decisão de que equipamentos a gente vai tomar a mão para poder constituir uma plataforma ou mesmo para a gente fazer serviço dentro da nossa, né, da nossa vice-diretoria de pesquisa em Farmanguinhos para formar esses protótipos, né? Porque justamente a tecnologia não existe no Brasil, né? A gente teve que de fazer uma parceria internacional para atingir, né, a tecnologia que a gente está querendo trabalhar. Tá? Então, infelizmente, a gente não tem o nosso protótipo ainda, porque era para acontecer em maio desse ano, mais ou menos, a nossa ida, né, a esse parceiro que é lá na Europa, em Londres, né, para a gente fazer esses primeiros protótipos de fato, já com o medicamento. Né? Então, hoje a gente tem um equipamento bastante simplório, onde a gente... Mas já deu para começar a sentir, né, as necessidades que a gente tem para trabalhar com essa tecnologia. Tá? E aí, falando dessas tecnologias, então, são várias. Tá? Hoje a gente vê mais ou menos 3 linhas. Uma que trabalha com pó, por exemplo, então você tem o depósito de várias camadas de pó, então por isso até que é chamada de manufatura aditiva, porque você faz camada a camada, tá? A impressão 3D. Então, uma, né, é bem focada, né, que é justamente a tecnologia que usa esse produto que já foi lançado nos Estados Unidos, o Spiritan, né, que é esse dessa empresa Aprecia, esse comprimido, ele é um comprimido de desintegração oral, tá? Ele é orodispersível e ele é colocado camada a camada. De que forma? Coloca uma camadinha de pó, que geralmente é a base de lactose, depois você impregna com um líquido, tem um maquinário que faz isso,
e forma a primeira camada e assim vai, é um ciclo, né? Até formar X camadas e o peso adequado, enfim, do produto, né? Existe também a forma de fazer com esse pó usando laser, por exemplo, né? Que é um tipo de sinterização. São equipamentos bastante específicos. Uma outra linha é com a litografia, né? Então, você tem uma fotopolimerização, então você usa resinas para impressão de peças de alta precisão. Isso se usa até para metais, quando você fala de metalurgia da área de engenharia. Mas o próprio Álvaro, que é esse parceiro da empresa chamada FabRx, FaberX, se for em inglês, né? Ele brinca, né? Ele tem um formato de um curativo para o nariz, né? Que ele tem o formato dele, então ele imprimiu ele em 3D, você consegue fazer o formato exatamente adequado do curativo que você precisaria fazer para colocar no nariz, uma regeneração celular, enfim. E aí você teria o medicamento, né, naquele formato. Então é muito interessante assim, o nível de precisão, né, da impressão. Mas a mais difundida mesmo é que se usa a técnica de extrusão. Tá? Aí você pode extrusar um material a partir de um filamento, você pode extrusar a partir de um pó, né? E você pode também fazer isso por o que eles chamam de impressão semissólida. Tá? Então, lá naquele vídeo, quem conseguiu ver, né, antes de vir aqui para a transmissão, ele basicamente mostra a impressão por filamento e a impressão por pó. Tá? E existe também a de gel, que é até muito usado na área de alimentos. A área de alimentos hoje já tem, né? Você vê padarias que estão lá com uma impressora 3D que imprime o chocolate com alguma carinha, com alguma mensagem. Já existe isso, não aqui no Brasil, né? Fora, então é sem fim, né? O negócio é sem fim. Não, lá fora já tem, né, esse tipo de impressão 3D para chocolaterie, né? Que eles chamam para a área de chocolate, para a parte de enfeites de bolos. É sem fim o negócio, entendeu? Então, e eles usam muito essa tecnologia do gel, porque precisa ser, né, enfim, né, ter um formato adequado para depois você poder ingerir, comer, o negócio não pode ser duro, né? Então, assim, realmente sem fim. E aí, a tecnologia dessas de extrusão, uma das mais difundidas é a tal da FDM, que é por fusão. Então, você tem um filamento, que aqui atrás de mim, né, que vocês estão vendo nessas caixas, em cima da cabine da impressora, são os filamentos, né? São fiozinhos mesmo de plástico, vamos imaginar assim. Só que aqui a gente está falando de plástico vulgar, né, da brincadeira. Mas vamos pensar no mundo farmacêutico, né? Então, esses filamentos normalmente são compostos de quê? De um polímero, que é moldável, que é de fácil extrusão, né? E um medicamento. E aí você vai alimentar essa extrusora, que tem um bico aquecido, que é uma das limitações da técnica, então você tem que ter um perfil, né, de degradação muito bem estabelecido para o seu fármaco, tem que tomar muito cuidado com isso, ele é passível desse aquecimento, apesar de ser muito instantâneo, mas você tem um aquecimento. Então, para fármacos que são termoláveis, a técnica adequada é aquela do pó, que eu falei para vocês no início. Então, por isso que é bom a gente conhecer todas as tecnologias, porque a partir do momento que você tem um desafio lá, eu tenho um fármaco com perfil tal, ele é termolável, ele hidrolisa, ele, enfim, é higroscópico, você tem que conhecer muito bem, esse trabalho continua, de nós farmacêuticos que trabalhamos principalmente com formulações. Você continua tendo o mesmo tipo de trabalho, e aí você vai adequar aquele fármaco, né, aquele desafio ao tipo de tecnologia. Né? Hoje, essa de deposição de pó é bem mais rara, assim, é bem mais difícil de você conseguir o equipamento, enfim, então tem algumas limitações. Essa FDM, ela é difundida para tudo, todas as tecnologias com plástico, materiais, então é mais fácil de adaptar. Então, hoje a gente acabou iniciando os nossos trabalhos, nossas atividades, mais com essa tecnologia de fusão, que tem uma das questões que é esse tipo de ter esse filamento, né, para alimentar a impressora. Então, você tem um bico de extrusão, onde você alimenta com esse filamento. Você tem lá num programa que você colocou, como a gente botou lá, os donuts, né? Eu digo assim, quero fazer donuts, 12 donuts. E aí ele vai fundir esse material. A partir do momento que ele está fundido, ele sai por um biquinho e ele vai fazendo, né? Como eu mostrei para vocês aqui, ó, nessa placa aquecida, tá vendo? Ela também fica levemente aquecida. E esse bico desenhou aqui os 12, né? São 12 donuts que a gente fez aqui, por 11 agora, de brincadeira aqui para trazer para a transmissão, né? Então, essa é a técnica mais básica, vamos dizer assim. Só que onde está o problema aí, né? A gente está aqui dizendo que consegue chegar nisso, beleza? Eu mostrei para vocês, né? Mas não é com medicamento,
não é? Na brincadeira é fácil, mas com medicamento é um grande limitante da área. Então, e como chegar nesse filamento? Nesse filamento também tem que ter vários pré-requisitos, várias especificações para essa impressão 3D não sofrer nenhum tipo de problema, né? Enfim, não ter o peso que você quer no final. Então, o que a gente hoje viu como uma solução muito bacana, que é esse grupo, então, lá de Londres, foi um dos primeiros a lançar essa impressora, que ele diz, inclusive, né? Ela é projetada para a área farma, com a alimentação com pó. Então, ao invés de você ter um filamento entrando lá para a extrusora, você tem um pó, que ele, enfim, tem um sem fim, roda, né? Para alimentar a extrusora finalmente a quente também. Então, essa limitação do quente não tem como fugir, né? Em princípio. E aí você, a partir de um pó, que pode ser uma mistura de pó, simplesmente, ou até uma própria dispersão sólida, ou que a gente tem trabalhado muito, hot melt extrusion, né? São formas de gerar novos materiais, né? Novas formulações, certo? Então, aí você alimenta com esse pó, e aí isso para a área farmacêutica é ótimo, porque a área farmacêutica adora pó, né? Tudo é tecnologia de pó, a gente domina muito bem, porque é o que a gente precisa, a gente usa no dia a dia para outras técnicas mais antigas, como granulações, né? As misturas, então isso já não é de longa data, isso a área farmacêutica domina bem. Então, esse projeto nosso, a gente está justamente fazendo todo esse estudo, né? Então, vamos ver o panorama de tecnologias que existem, quais as máquinas que seriam interessantes a gente adquirir, para se pensar em desenvolvimento de medicamentos pediátricos aplicados à doença negligenciada, ou até mesmo essa questão da individualização, da personalização, né? Então, essa máquina que hoje a Fab RX, que essa empresa de Londres tem, ela é, por exemplo, para ser comprada por um hospital. Então, um hospital, dentro da farmácia hospitalar, você vai ter essa máquina e você vai ter um médico que prescreve, vai ter lá personalizado para aquele paciente, pediátrico ou geriátrico, e ele vai demandar lá eletronicamente para a máquina, vai estar lá constando que para o paciente tal, ele tem que imprimir tal e tal medicamento. Entende? Então, isso assim, é uma revolucionário. Tem muita gente que fala assim, isso não vai funcionar, isso não existe. Mas, né, não podemos criticar ainda, tudo ainda é muito novo. Mas hoje ele já tem esse histórico, né, de trabalhar com hospitais que já adquiriram esse equipamento. Então já não é mais tão fictício assim, né? Já é a vida real. Claro que hoje a gente pode dizer assim que o custo é alto, né? Então um equipamento desse realmente é muito caro ainda para a área farma. Então é você saber que você vai imprimir e vai poder usar num paciente. Para isso tem que ter um investimento. O investimento é alto, tanto de capacitação de recursos humanos quanto de área. Né? Então, o equipamento é todo planejado para ser utilizado com fármacos, para não contaminar também o próprio usuário, né? o operador dessa máquina, para que você garanta que também tenham os produtos fabricados ali nesse maquinário possam ser de uso humano, não é? Então, assim, isso daí já é o que está acontecendo. Né? Nós, na Fiocruz, né, o que a gente está tentando ir para uma linha ainda mais de pesquisa, entende? Ainda não é, vamos dizer assim, um objeto de estudo nosso, que isso vire uma industrialização, ou já realmente vá efetivamente para uma farmácia de manipulação, entendeu? A gente tem que fazer ainda a prova de conceito, então gerar os protótipos, fazer as análises, ver se isso está tendo uma resposta adequada. E aí, obviamente, como eu falei para vocês, que a gente está com o Ministério, né, da Saúde apoiando o nosso projeto, então, obviamente, que isso depois a gente vai ver como viabilizar isso para um aumento de escala, não é? Para justamente ir para uma linha hospitalar ou não, ou é uma industrialização também, por que não ser uma industrialização? Então, realmente, é um universo diferenciado. Você domina as tecnologias, domina tudo, ok, mas só que trabalhar com o fármaco tem esses detalhes, né, que exigem e demandam também muitos estudos. Bom, a gente tem assim, a esperança de que a gente está com uma parceria muito boa, não é? Que eles são tipo referência na área de impressão 3D, eles estão em todos os eventos. Além dessa empresa, que de fato ela vai fazer o protótipo para a gente também não é só Fiocruz, a gente tem um grupo grande lá do projeto Inova, né, do Inova Fiocruz, que envolve outras áreas, como a área acadêmica. Então, a gente tem a UFSCar, através do professor Caio Paranhos, nós temos o INT, através do Dr. Fábio, nós temos também o Rubens, né, lá do René Rachou, né? Então, assim, é um grupo multidisciplinar, né, além da nossa parceria com a França, né, de longa data que eu tenho, quem me conhece já sabe do meu histórico, ainda com o grupo da França, através da Marinês Ré, que também tem interesse, inclusive na tecnologia Hot Melt Extrusion e impressão 3D,
né? Hoje a gente tem a Janine, que está lá fora, na França, fazendo todo esse trabalho, né? Então, assim, a gente realmente tem investido, né, o nosso tempo nessa questão de procurar a capacitação adequada, grupos parceiros adequados, e a gente viu que não tem muito como fugir de parceria internacional, né? Não podemos ter medo, temos que abrir os horizontes e ir para uma parceria internacional, porque é onde está o front. Porque senão, se a gente fica aqui de braços cruzados esperando a tecnologia chegar, a gente já vai estar defasado, entendeu? Então, a gente realmente está indo nessa linha, tá? Eu acho que dentro do que eu ia falar, Sabrina, mais ou menos seria isso. Eu não sei se eu fui clara o suficiente, não sei se a gente deixa o tempo, né? A gente acabou atrasando um pouco aí, que eu sei que tem um tempo da transmissão, mas para a questão das perguntas, né? Aí a gente deixa o pessoal perguntar Tem duas perguntas aqui. Uhum. Uma da Rafaela, ela está perguntando em relação à questão do tempo para imprimir. Ela ficou pensando no caso de um uso emergencial, né? Sei lá, talvez uma criança ou um idoso. Demora para imprimir? Depende do medicamento? A gente está falando aqui nesse caso especificamente do tratamento personalizado, né? Ok, Isso. porque se você não consegue comparar uma impressora dessa que está atrás de mim com uma industrial, né? Não tem como comparar, porque realmente é demorado, dependendo, você que diz o tempo que quer imprimir, normalmente, tá? Até você consegue padronizar, mas não chega a ser uma coisa instantânea, viu, Rafaela? Na verdade, você demora alguns minutos, não é tão demorado. Depende muito da estrutura que você quer, né? Então, você pode, por exemplo, imprimir 20 comprimidos, 30 para um tratamento até de um mês de um paciente em 1 hora. Aí tudo depende da estrutura, como eu mostrei para vocês aqui, diferentes formatos, estruturas desses comprimidos, né? E a precisão que você quer também, aí você pode ter um tempo maior ou menor do que isso daí, né? Então é relativamente rápido, obviamente que assim, chegou a emergência, né? Você tem que imprimir na hora, é isso aí, você vai levar alguns minutos até 1 hora para. Se for para um comprimido, é muito rápido realmente, né? Vamos dizer que você queira administrar um comprimido, tem que imprimir naquele momento chave ali para uma emergência. É questão de minutinhos, tá? Mas se você for imprimir um tratamento para um paciente e tal, você pode chegar a 1 hora, mais ou menos, e vamos dizer assim, que hoje os tempos ainda não são maravilhosos, eu diria não, entendeu? De produção. Isso quando você já tem um protótipo muito bem estabelecido também, né? Porque até você chegar nesse protótipo, você tenta várias vezes e dá errado, né? Nós lá temos até, vou falar aqui o nome da Tamires, que a Tamires é aluna da UF, então nós temos uma estagiária que trabalha com impressão 3D conosco, né? Então a Tamires é super treinada e ela sabe o quanto é difícil chegar no protótipo de fato, mas uma vez ele estabelecido, nessa ordem de tempo aí que eu estou falando para vocês, ainda nessa escala, né, laboratorial, nas escalas que a gente tem hoje, né? A Sara, ela está falando na questão da utilidade para pacientes que tenham intolerância à lactose, porque muitos comprimidos acabam tendo, né, lactose e tal. Esse mito da lactose nas formulações, ela é até interessante também. Eu já cansei de fazer essas perguntas quando eu participo de alguns eventos até internacionais. O que eles alegam é o seguinte: por exemplo, esse produto americano, né? Tem a lactose está lá, a base, um dos melhores recipientes para você moldar e trabalhar é a lactose. E o que eles alegam é que as concentrações que estão naqueles comprimidos, ela não é, tipo, a que deflagra uma reação alérgica, entende? Obviamente que a gente sabe que tem aqueles intolerantes, mega intolerantes, né? Mas, enfim, aí possivelmente não vai poder tomar. Mas, assim, eles falam que essas quantidades não são... Porque, gente, olha, é muito medicamento com lactose, muito. O cara realmente vai ter que ler todas as bulas. Mas o que eu sei é que o histórico é que essas concentrações não chegam a causar problemas de intolerância no paciente, né? Como se fosse o consumo do leite direto. Não é, a concentração é super baixa. Então é meio que inevitável, sabe? Obviamente que o paciente que tiver uma intolerância extrema, ele vai ter que ler, saber que não vai poder tomar aquele medicamento, né? Mas assim, em princípio, a ideia é continuar usando, tá? Tem crianças que são tão... Principalmente criança, né? A intolerância é tão alta que às vezes você dá um beijo na criança com a boca suja de leite, a criança já fica toda empelotada.
Porque né? muito possivelmente no próprio leite as concentrações são bem maiores, né? São Do que o altos. ingrediente quando a Sim, gente usa, que é uma lactose de alta pureza normalmente, né? É a que usa em formulações, né? Então isso é bastante é. discutido na área. O quanto você tem que zerar, tem que zerar, não tem que ter lactose. Não necessariamente, não existe um histórico de reação alérgica a partir daí, entendeu? Só que assim, acho que tem que ser caso a caso. A Glauce precisa de um treinamento muito demorado para desenhar as peças, no caso, para operar? Então, eu diria que você tem que ter um certo talento, sim, né? Ter bastante afinidade com essa parte de informática, mas é importante alguém na equipe, né? Ou da área de TI mesmo, que eu acho que a gente pode ter uma pessoa na equipe, como pode também tomar esse suporte das equipes de TI da empresa que a pessoa trabalhar para ajudar, né? Mas hoje o povo está tão interativo, tão autoexplicativo, esses sistemas, essas plataformas, né? São gratuitas. Então, por isso que assim, quem opera ela é a nossa estagiária, que é a mais nova do setor, que é aquela que já faz tudo com muito mais facilidade do que eu, que tenho já quase 50 anos daqui a pouco, entendeu? Então, eles são muito rápidos, Sabrina, é impressionante, assim. Então, Sim. obviamente que precisa ter alguma orientação, né? Tem que realmente, porque geralmente você tem que ter um programa para operar a máquina, né? Que tem a extrusão a quente, então você tem que ter todo um conhecimento. Então, quando você compra a máquina, geralmente você vai ter esse treinamento, né? A própria Fab RX, ela também, embutido no preço que ela tem, ela dá o treinamento, então não tem realmente, tem que ter uma capacitação, não pode ser qualquer pessoa. Então, por isso que assim, não dá para a gente dizer aqui que eu vou ter uma impressora 3D em casa, que nem eu tenho aqui, e vou imprimir medicamento. Não posso, impossível isso, não tem como, né? Tem que ser por Eu gente acho que especializada, tanto para o grande manipular o lance, fármaco em si, né? Do que a questão toda do desenho que tem que ser feito, da manipulação num software muito específico, entendeu? Então, assim, eu por acho que aí. o grande lance é o desenvolvimento, né? Acho que Exatamente. o mais difícil é o desenvolvimento. Acho que a partir do momento que você consegue desenvolver, ver se é pó, se é gel, se é não sei o quê, como é que vai ser, se é a quente, a frio, a fresco, seja o que for, aí você, Exatamente. quando você consegue padronizar tudo, eu acho que a, a confecção se torna fácil. O problema é chegar até ela, né? Exatamente. Eu acho que Exatamente. esse que Inclusive, o próprio grupo lá de Londres, eles têm histórico até de produção das primeiras apresentações clínicas, né, para uso numa fase 1 de pesquisa clínica. Você pode chegar a pois esse é. nível de usar o equipamento, que é área limpa, vamos dizer assim, né, ele consegue produzir como se fosse uma área limpa, para os estudos de pesquisa clínica fase 1, porque é um volume pequeno, né, de material que usa, Sim, geralmente, em relação às outras sim. fases. Então, você faz o pré-clínico, você faz o clínico fase 1. Olha quanta coisa para a gente ainda atingir, né? Então tem muita pesquisa ainda para chegar nesse nível. Como você falou, muito desenvolvimento para a gente chegar nessa rotina, né? Eu acho que é por Então, aí mesmo. Alessandra, nas minhas hum, contas aqui faltam apenas 1 minuto. tá. Então, eu quero agradecer bastante a sua participação. Eu acho que foi importante para dar uma visão geral, né? E certamente, principalmente os alunos da graduação, eles vão pegar isso em algum momento aí da Né? vida deles, Assim espero, assim né? espero. Já Não, tem vão uma, né? pegar. Já tem uma lá comigo. Já tem uma pessoa, uma Já pegou, tá. mas É. assim, acho que até profissionalmente, talvez as coisas aqui Uhum. no Brasil demoram um pouco para acontecer, né? Mas sei lá, indo lá para fora, quem sabe, Tenhamos né? fé que vai. Tá aí o Covid para Trabalhar. mostrar aí o quanto é importante pesquisa. Não tem jeito. Pois eu É, acho que é bem por aí, né? E acho que deu uma visão geral. E aí, quem sabe, quando vocês estiverem efetivamente fazendo, né? Aí vocês vão lá, aí já vai ser presencial, mas levar essa informação para a UF também, que eu acho que é super importante, né? Que é uma com tecnologia que certeza, não vai ser, disseminar. não vai ser no início acessível para todo mundo, mas a gente tem que saber que tem e a gente tem que saber quais são as aplicações para se no futuro, sei É. lá, vai que tem aqui um futuro chefe de um hospital, um diretor de um hospital pediátrico, né, E chefe que de um vai serviço de vai encarar uma farmácia. tecnologia dessa nova, é fato.
Pois é, então eu Muito acho que. vasto. E a tecnologia, ela vem muito rápido, né? Hoje em dia é tudo muito rápido. Então, Exatamente. a gente, a gente é da época do disquete. É. Nem vou falar. Nem vou falar quando a gente viu a primeira vez o computador. Nem vou falar para você. É Então, isso eu quero aí. agradecer. Faltam 30 segundos. Se você Tá quiser, bom. 20 Olha, segundos. obrigada. Valeu, foi ótimo. Tá, vamos ver se a gente na próxima faz presencial, né? Vamos ver. Isso, com certeza. Obrigada, gente. Um abraço em Nada. todo Obrigada a mundo. vocês. Beijos, abraços virtuais. E muito obrigada pela Realmente. participação de todos. Até terça-feira que vem. Tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigada.